Quer ver um outro exemplo muito interessante de uma cliente minha, esse exemplo, em relação ao comportamento e à aplicação desse processo. Eu uso muito, né. Depois eu vou falar no final as comprovações empíricas sobre o uso da TCC dentro dos distúrbios financeiros, mas eu aplico muito dentro do meu processo de mentoria, eu aplico muito as estratégias da TCC, porque realmente, como eu estou mostrando aqui, são coisas primeiro simples de aplicar, né, eu não preciso mega ferramentas e tal, e são coisas que têm resultado. Só para um paralelo à parte, né, o que a gente faz, por exemplo, no cérebro quando a gente aplica esse tipo de técnica? Pensa que quando tu tá com medo, ansiosa, nervosa, a parte do teu cérebro que tá menos funcional, menos ativa, é o teu córtex pré-frontal, que é o teu anjinho que eu sempre falo. Principalmente teu córtex pré-frontal dorso lateral, que é a parte que vai projetar, vai analisar, vai calcular. Essa parte ela tá meio dormenta, quando tu tá muito nervoso, muito ansioso, muito agitado. Qual é a parte que está mais ativa? A tua amígdala. Se tu tá com medo, por exemplo, a tua amígdala está disparada. Quando nós aplicamos essas estratégias de validação da crença, do pensamento automático, que é tu fazer esses questionamentos e avaliar isso é real ou isso é uma distorção, e aí tu tentar olhar por uma ótica mais realista, se fazendo algumas perguntas, eu já vou explicar algumas que a gente pode usar. No momento que tu faz isso, o que que tu tá fazendo? Tu tá desligando um pouquinho a tua amígdala e dizendo assim, ó, para, calma, tu não tá em tão perigo quanto tu imagina. Aí tu consegue despertar teu córtex pré-frontal para ele entrar em ação. Então, essa é a estratégia, e esse é um dos motivos que a TCC se torna um padrão ouro, é porque realmente a gente consegue mudar o foco atencional que nós temos. E ao mudar esse foco atencional que nós temos, nós também conseguimos alterar quais são as áreas do nosso cérebro que estão mais ativas, mais envolvidas com aquele processo decisório. Então, se eu estou muito ansiosa, muito nervosa, com muito medo, a minha amígdala vai estar completamente ativa. E o meu processo decisório tende a ser mais impulsivo, mais compulsivo. Se eu consigo controlar os meus pensamentos automáticos que estavam ampliando essa minha sensação de medo, de ansiedade, eu consigo minimizar a ativação da minha amígdala e consigo despertar meu córtex pré-frontal para pensar. É como dizer assim: acorda aí, entra, vamos trabalhar. E aí é o momento que ele entra e começa a trabalhar, eu começo a ter uma decisão mais racional, uma decisão mais consciente, uma decisão mais coerente, inclusive com os meus próprios objetivos, porque eu não estou deixando que o medo me conduza. Então, eu minimizo a chance de ser ansiosa, de ser impulsiva e amplifico as chances de tomar uma decisão mais racional que vai me levar para o objetivo que eu estou buscando. Então, a teoria cognitiva comportamental, ela atua também nas mudanças da ativação do nosso cérebro. E aí, como muda em qualquer outra coisa, muda também para as nossas decisões financeiras, por isso que ela se torna tão interessante. Feito o paralelo à parte, né, que eu comecei a dar um exemplo e entrei em outro assunto, um exemplo muito simples e que acontece com muita frequência com uma cliente minha e a gente veio trabalhando e aplicando essa técnica para minimizar essa reação emocional dela que estava sempre muito ativa, né. Ela, por vezes, esquecia de pagar as contas, simplesmente assim: "Jéssica, esqueci. Meu Deus, eu não paguei as contas de novo. Jéssica, esqueci". Então, o que que acontece quando Jéssica, esqueci, não paguei as contas? O que está acontecendo? É uma situação. A situação é, eu não paguei a conta. Qual é o pensamento automático que ela tem? Eu não dou conta da gestão financeira, eu sou um fracasso mesmo. E aí ela já amplifica, generalizando. Lembra que eu falei que tem tendência de catastrofização? Aqui existe também. Ah, mas então eu nunca vou dar certo com dinheiro, nunca dinheiro vai me sobrar, porque eu sou um fracasso, porque eu sou uma desorganização, porque eu não vou conseguir pagar minhas contas, porque eu não vou conseguir investir, porque eu não vou ter liberdade financeira, porque eu não vou ter segurança financeira, e aí vira uma bola de neve. A cabeça dela como está nesse momento, né? A capacidade de raciocínio está zero, porque despertou completamente o sistema reptiliano dela, de luta ou fuga, e o sistema emocional.
Então, eu preciso sair desse lugar, porque esse lugar tá arriscado. Eu não cumpri com o que eu tinha que fazer. Esse foi o pensamento automático que ela teve. Emoção, ansiedade, tristeza, por vezes apatia. Então, tem pessoas que vão reagir para um lado, e outras para o outro, né? Tem pessoas que vão ficar extremamente eufóricas com isso, ansiosas, e aquela ansiedade, tem outras que vão ficar apáticas e tristes. Nesse caso dela, ela ficava mais pro lado apática e paralisada, assim, quando o sistema reptiliano dela paralisava. Ela ficava, que é o sistema primitivo, né? Ficava parado. Então a reação emocional dela era meio que apatia de tristeza, e as reações comportamentais era não fazer mais nada, nem com o dinheiro, nem com as outras coisas. Era em termos fisiológicos, ai, tô com sono, tô com dor de cabeça, sempre tem uma desculpa. Em termos cognitivo, não consegue parar, não consegue prender foco atencional. E aí, qual é a repercussão disso? Eu tô sempre com dificuldade financeira. Porque se eu sou um fracasso com gestão financeira e eu nunca vou dar conta de lidar com o meu dinheiro, então, por que que eu vou fazer esse mês? Então, eu não faço esse mês, eu não faço no mês seguinte, eu não faço no mês depois, 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 depois. E aí eu entro numa bola de um ciclo vicioso. Se eu não parar, identificar qual foi a situação que despertou esse comportamento, e muito mais do que isso, entender o pensamento automático que desencadeou toda essa catastrofização, achando que a minha vida financeira é terrível porque eu deixei de pagar uma conta, se eu não conseguir identificar isso, fica muito mais difícil eu ter uma ação em relação a esse comportamento. Porque eu não vou perceber tudo isso. Eu só vou ver meu comportamento de, ai, deixa, depois eu resolvo o dinheiro. E aí o meu foco está no que está acontecendo. E não qual foi a origem disso, que foi o meu pensamento lá. Situação e o pensamento.